A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez de estar aqui para transmitir mais uma mensagem, mais um conselho de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Quero nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a tua oportunidade. Amado e querido Deus, diante da tua presença eu quero te agradecer. Sou grato a Ti por esta oportunidade, que o Senhor Deus possa me conceder o privilégio de falar do Teu amor, Senhor. Toma minha vida, a minha mente e o meu coração. Prepara os corações para ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irei falar, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a respeito das 7 igrejas da Ásia, irmãos. Este assunto eu gostaria de mencionar falando não somente na escrita normal, mas segundo a escatologia bíblica. E algo interessante me chamou a atenção nessas informações, porque as 7 igrejas da Ásia, por mais que nós olhamos para elas e observamos que são 7 recados para 7 igrejas, mas segundo a escatologia bíblica, esses recados abrange tempos, período da igreja de Cristo na terra. A igreja do Senhor subsiste já há mais de 20 séculos, já estamos no século 21. E é interessante que, segundo a escatologia bíblica, estas 7 igrejas da Ásia são 7 tempos dentro deste projeto de Deus que começou em Atos capítulo 2, no primeiro século. Amém? Então iremos falar a respeito da igreja de Éfeso e eu gostaria que você ficasse atento em nome de Jesus. Eu vou ler a palavra que está escrita em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7. Amém? Que está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste o povo, e suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Então, iremos entrar neste assunto. O texto áureo é Apocalipse capítulo 1, versículo 1 Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Introdução. Éfeso significa a igreja desejada. Éfeso é a igreja autêntica. Ela foi erguida aproximadamente, segundo a escatologia bíblica, entre o ano 30 até o final do século I. Ela é a representação da igreja primitiva que vai de Pentecostes até o fim do século. Para a igreja ortodoxa, e sempre esforçada em Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua mão direita. Amém? O que é ortodoxo? É a igreja separada, a igreja que não larga a doutrina, que não aceita mistura. A cidade de Éfeso era o orgulho dos efésios. Segundo a história, era guardiã da estátua de Júpiter, que havia caído do céu. Atos capítulo 14, do versículo 12 ao 13.
E também a cidade era guardiã do templo da grande Diana. Era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra, porém ali o apóstolo fundou a igreja autêntica. Paulo vive nesta cidade por 3 anos e nela pregou todos os desígnios das Escrituras, Atos 22. Atos 20, versículo 2. As Escrituras vai nos mostrar que Paulo, quando ele vai para Éfesos pregar a palavra de Deus, ele enfrenta muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Eles enfrentam os adoradores de Diana. Eles enfrentam, louvado seja Deus, ele e Barnabé são endeusados como Júpiter e Mercúrio. Então havia em Éfeso um ocultismo, uma adoração a outros deuses. Eles viviam através de encantos, magias, adivinhações. O próprio apóstolo João escolheu Efésios como centro de seu trabalho na Ásia e Maria, mãe de Jesus, como passou a morar com João após a crucificação. Provavelmente eles vieram em Éfeso e viveram seus últimos dias naquela cidade. Atualmente a cidade de Éfeso é só ruína. As qualidades da igreja de Éfeso nos tempos da história, entre os anos 30 a 100 depois de Cristo, era uma igreja autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Vivia no primeiro amor. Segundo a escatologia bíblica, Efésio, a igreja de Éfeso, ela vive o primeiro amor. É por isso que eu falei que as 7 igrejas da Ásia são 7 tempos da igreja do Senhor na face da terra. Então, a igreja de Éfeso, ela viveu o primeiro amor, aproximadamente do ano 30 ao final do século I. Era uma igreja de muito trabalho e esforço. Tinha paciência e perseverava. Também colocava à prova os maus crentes. Não permitia os maus crentes na comunhão da igreja. Eles tinham zelo. Eles guardavam a palavra, observavam a adoração, a santificação. Eles não suportavam ser misturados. Eles não aceitavam se misturar com as coisas mundanas. Apocalipse 2:2 fala isso. Foi uma igreja que sofreu e não se cansou. Por causa deste posicionamento, por causa desse desejo, eles sofreram, mas eles não se cansaram. Não se cansava, porque era isso que eles queriam, ser separados. Apocalipse 2:3 fala isso. Também eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Qual era a sua doutrina? Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ou atrapalhar com ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Olha só, até os dias de hoje tem isso. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. A intenção dessa seita, desses seguidores, era perverter os cristãos autênticos. Por isto, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedras de tropeço na igreja de Deus. Está vendo? Quando nós vamos contra a obra de Deus, quando nós se levantamos contra alguns pensamentos, quando nós vamos contra a obra do Senhor, nós estamos se comportando como seguidores de nicolaítas. Temos de vigiar. Quem eram os nicolaítas? Alguns entendem que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Era um prosélito de Antioquia, que foi designado diácono na igreja em Jerusalém. Isto está escrito em Atos capítulo 6, versículo 5. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Eram pessoas que seguiam os falsos apóstolos e profetas. Podemos ter algumas ideias do tipo de coisas que eles ensinavam. Apocalipse 2, 6 e Apocalipse 2, 14, 15. Então, os nicolaítas, eles atrapalharam muito
a obra na igreja de Éfeso, em todos os tempos. Paulo enfrentou isso, e a igreja do Senhor, pelo passar do tempo, de tempos em tempos, de gerações em gerações, de séculos em séculos, tem passado por isso. Os nicolaítas e outras seitas como os baalanitas, eles têm atrapalhado a obra do Senhor. Os defeitos da igreja de Éfeso. Observa aqui, olha só que coisa interessante. Observação. A seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas das atividades sociais e religiosas da sociedade. Ou seja, eles queriam que a igreja do Senhor se misturasse, aceitasse estar no meio deles, ou aceitasse eles no meio da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor Deus, Ele é aquele que sempre está nos alertando, sempre está nos dando discernimento. Por isso que nós temos de conhecer as Escrituras, ler, meditar, se revestir da sua armadura, para que nós possamos vencer os dardos inflamáveis do maligno. Os defeitos da igreja de Éfeso. Deixou o primeiro amor. Com o passar do tempo, eles deixaram o primeiro amor. Apocalipse 2,4 fala isso. Cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras. Ou seja, guardava a palavra, guardava a doutrina, guardava o culto, guardava as tradições, guardava os costumes, mas perdeu o amor. Perdeu o amor. Temos de ter cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado. Aleluia. Quais as consequências da igreja de Éfeso? Virei em breve, caso não se arrependas. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Se nós não vigiarmos e não voltarmos ao primeiro amor, queremos se colocar na posição de Deus, querer julgar, querer tomar partidarismo, querer ser uma pedra de tropeço, o Senhor Deus, Ele virá e nos tirará do nosso lugar de destaque, que é a nossa posição de salvação, irmãos. Precisamos ser amorosos, humildes, pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia de nós. E se você conhece algum irmão ou irmão que está fraco na fé, que tem transgredido contra a obra, contra o Senhor, contra o Espírito Santo, contra a igreja, ore por ele. Ore por ele, irmãos. Não julgue. Não julgue. Mas ore por ele, para que Jesus possa levantar novamente e que possa fazer uma grande obra no coração dele, na mente. Não julgue o servo alheio. Não seja julgador, porque da mesma medida que eu julgar ou você julgar, nós seremos julgados. Apocalipse 2,5, parte B. Quais os conselhos para a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde você caíste. Olha só o que Deus fala. Lembra-te de onde você caíste. Apocalipse 2,5. Esta era a igreja dos apóstolos, que começou no dia de Pentecoste, uma igreja que nasceu com milagres e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa. Ou seja, tinha princípios, tinha normas, tinha doutrina, mas já não havia amor. Punia severamente aqueles que falhavam. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Este aviso é dado à igreja de Éfeso. Tem sido um alerta para cada cristão zeloso, que procura andar com Deus. Sempre procurar retornar ao primeiro amor, retornar às primeiras obras e buscar o avivamento antes que esfrie e se torne um crente sem vida. Precisamos estar atentos, queridos. Estamos vivendo o século 21. A igreja do Senhor está aí,
aguardando o momento de se encontrar com o Senhor nos ares. Quais são as nossas obras que nós temos apresentado? Temos andado no primeiro amor? Temos obedecido a mensagem? Temos seguido segundo a vontade do Senhor? Ou achamos que simplesmente do jeito que está bom? Não. Se arrependa. Lembra-te de onde você caiu. Volte a praticar as primeiras obras. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer a grande obra. A recompensa à igreja de Éfeso. A recompensa aguarda os vencedores. Quem perseverar no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o seu galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembrar do jardim do Éden. Por causa do pecado do homem, foi expulso do jardim em que Deus andava. Gênesis 3:22 fala isso. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. E quando nós perdemos essa essência, essa intimidade, este carinho, este amor, estamos tomando decisões terríveis, perigosas para nossas vidas. Que os irmãos possam, em nome do Senhor Jesus, meditar um pouco mais a respeito desta mensagem, porque a vontade do Senhor é que nós continuamos intactos em santificação, em obediência, em jejum, em oração, aguardando em vigilância, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Ame o teu próximo. Ame a obra de Deus. Estamos no caminho. E este caminho, ele é espinhoso. E precisamos a cada dia se preocuparmos em levar uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de amor ao Senhor e à sua obra. Amar o meu próximo, porque Jesus falou que se eu não amo o meu próximo, como que eu vou amar a Deus? Se eu não amo o meu próximo que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então que nesta noite você possa entender. Quem sabe você precisa se reanimar, se reconciliar, se arrepender. Peça perdão a Deus, dobre o teu joelho, busque ao Senhor para que Ele possa mudar a tua história e enxertar em você, em nós, o teu amor, a tua essência, a tua glória, para que nós possamos ser bem-sucedidos e aguardando a sua vinda no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor Deus possa falar mais e mais ao teu coração através desta palavra. Este assunto é a respeito da igreja de Éfeso, a primeira carta entre as 7, baseado na escatologia bíblica. A igreja que começou no primeiro século, aproximadamente, foi levantada por volta do ano 30, ao final do século I. Senhor meu Deus, abençoe o teu povo, ilumine a cada um, fala com o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.